Mas o tema da mensagem hoje vai ser somente medo. Amém? E eu quero tentar mostrar dentro da palavra de Deus, que a nossa condução em questão de medo, ela tem a ver com a nossa vida num processo pecaminoso. Porque uma outra coisa também que todos nós temos é uma vida marcada pelo pecado. Amém? Eu não vou correr na besteira de perguntar se alguém aqui, ninguém peca. Ainda que você pense isso, eu vou mostrar que você está errado, tá bom? E aí, somente medo. No livro de Mateus, capítulo 14, Jesus ele traz aquela passagem entre os discípulos, quando Jesus ordena que eles entrem no barco, eles se direcionam para uma cidade, e aí no meio da madrugada, no meio ali, Jesus aparece andando sobre as águas, eles têm a sensação que, olha, estou vendo um fantasma, alguma coisa assim. O coração deles começa a ficar apavorado, eles começam a entrar num estado de muito medo, e aí há um processo ali com Pedro, onde Pedro anda sobre as águas, alguns aqui já devem conhecer essa história, mas é o plano de fundo do que a gente quer discutir hoje, que a gente vai falar hoje sobre medo. E aí diz o seguinte: meu filhão. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Por enquanto até aí. Então, toda essa cena, tudo isso que acontece, resulta num ato final que gritaram de medo. Eles tiveram medo. É óbvio que naquela época, e até hoje, as pessoas têm medo daquilo que supostamente é o sobrenatural, ou seja, uma aparição, um fantasma, seja lá o que for. As pessoas entram num estado de medo. Mas isso é um medo que a gente, até de uma certa forma, consegue lidar. Fala assim, Edinho, mas se eu visse uma aparição, visse um fantasma, visse alguma coisa, eu ficaria com medo. Normal, e é normal ter medo. E eu já vou adiantar o fim da pregação. Você vai continuar tendo medo pro resto da sua vida. E aí eu já adianto a solução. A gente só tem que aprender a lidar com o nosso medo. Amém? E da onde vem, essa origem do medo? Eu vou citar um mestre aqui, que é muito negligenciado pela academia e pelas pessoas, que é o mestre Yoda, que ele fala o seguinte: o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Confesso que quando eu estava preparando a pregação, eu já fiquei imaginando uma série. Medo, raiva, ódio e sofrimento com base no mestre Yoda. Mas aí, para não ficar aquela coisa, nossa, o Edinho de novo com essas coisas de Star Wars, esse moleque é meio doente. Aí eu vou citar outras pessoas só para complementar o que o mestre Yoda, o grande mestre Yoda, negligenciado para muita gente, fala. Por exemplo, William Shakespeare ele fala o seguinte: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que seria pelo simples medo que seria nosso pelo simples medo de tentar. As nossas dúvidas, elas nos traem e isso nos afasta pelo simples medo de tentar. Mário Quintana diz assim: não deixe de ter alguém ao seu lado por puro medo de ser feliz. Charlie Chaplin diz o seguinte: a vida é maravilhosa se não tivéssemos medo dela. Platão: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Isso é muito cristão. Cabe para nós. E aí o último, um provérbio chinês, que diz assim: o cão não lada por valentia, e sim por medo. E aí você vê assim que eu trouxe frases que falam de sentimento, fala da vida, fala de conquista, fala do medo, de uma reação impulsiva frente à raiva. E essas pessoas, esses pensadores, filósofos, cantores e tudo mais, sempre estão lidando com isso. O medo está constante na nossa sociedade e o medo é constante na nossa vida. Semana retrasada, tem um fórum, chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles lançaram uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, que fala o seguinte, que
78% dos brasileiros tem uma tendência hoje a aderir posições totalitárias, posições autoritárias. E aí, por que hoje a gente começa a pensar que a gente está mais favorável a pensar em autoritarismo, em ditadura e tantas outras coisas? O que mais desencadeia isso é o medo pela falta de segurança. Amém? Então hoje você tem uma migração. Eu vou mudar de uma casa, eu vou morar num condomínio, num apartamento, porque eu tenho mais segurança. Hoje você ouve, você conhece pessoas que falam assim, eu vou mudar de país, porque não dá mais para viver no Brasil. O medo, que é normal, que é natural, porque nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, gera isso em todos nós, faz com que eu comece a perder uma característica cristã, que é a tolerância, a graça, a misericórdia, e passe por conta do medo, da insegurança, de tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu vejo na televisão, tudo aquilo que eu já senti na pele. Talvez você tenha sofrido um sequestro relâmpago, tenha sido assaltado. Quando eu falo de medo, eu estava até ontem de madrugada lembrando disso, que quando eu estou dormindo, eu estou sempre em estado de alerta. Eu até fui fazer um exame para saber se quando eu durmo, realmente eu durmo, né? Tive que dormir lá no hospital para realmente saber isso. Mas eu tenho a tendência de quando a pessoa vier me acordar, eu dou um soco, eu chuto, sei lá, eu faço alguma coisa. E um tempo atrás, conversando com um psicólogo, ele falava que da onde vinha esse medo, né? Na onde eu morava, tinha uma viela do lado da minha casa, e claro, periferia, aquela coisa, então sempre eu via tiro e muita correria na viela de gente fugindo da polícia, aquela coisa. Então de madrugada você acorda ouvindo tiro, e você ouve aquela correria. Então você já fica alerta, porque você fala, vai pular na minha casa. E se entrar na minha casa? E minha mãe? E meus irmãos? Então, você vai desenvolvendo uma característica de alerta, de defesa. Você está andando no carro, na avenida, você vê duas pessoas na moto, você fecha o vidro, você já fica de olho se o farol vai abrir ou não. Mecanismos de defesa. E isso provocado pelo medo da insegurança. Então esse é um medo que eu acredito que todos nós presenciamos, vimos na televisão, vimos o tempo inteiro, conhecemos pessoas que são afetadas direto ou indiretamente por eles. Mas e os outros medos da vida que nos impossibilita? Os outros medos da vida que faz com que eu e você, a gente se afaste do real propósito da vontade de Deus. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, tem um versículo que diz o seguinte. Não está aqui, eu não coloquei aqui, tá, gente? No Gênesis capítulo 3, versículo 10, naquela passagem onde a queda de Adão e de Eva, onde a serpente induz Eva a comer o fruto proibido, Eva dá o fruto proibido para Adão, e ambos comem, e de repente eles conhecem o bem e o mal, e ali com um processo de fugir da presença de Deus, de se afastar de Deus, e aí a resposta que Adão dá para Deus, quando Deus pergunta, por que você fugiu de mim? E aí no 10 ele vai falar o seguinte, e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A primeira consequência do pecado na vida, na humanidade, foi a entrada do medo. Não, talvez a segunda. A primeira foi se afastar de Deus. A primeira foi não conseguir mais enxergar Deus como o protetor, como o Salvador, como aquele que me guia, como aquele que me conduz, aquele que me escolheu, aquele que me chamou. Tudo isso que eu estou falando é o que hoje a gente tenta resgatar pela pessoa de Cristo. Foi perdido lá. E um dos sinais que prova que foi perdido lá foi o medo de Deus. Foi o medo da presença de Deus. Eu não sei você, se você já teve medo de Deus, mas eu já tive muito medo de Deus. Hoje eu não tenho, não. Hoje eu tenho temor, que há uma diferença muito grande entre temor e medo. Não daria para passar hoje o que é temor, é uma outra pregação. Mas temor está muito mais associado e tem tudo a ver com a grandeza de Deus, os atributos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus,
a grandeza de Deus em fazer o universo e todas as coisas e nos colocar nele, o amor e a graça de Deus em perdoar os nossos pecados, em entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então isso é o temor, é o respeito, é a reverência. O medo é diferente. Deus pede que os filhos dele tenham temor. Não pede que os filhos dele tenham medo dele. Deus pede que os filhos dele tenham reverência, tenham reconhecimento, que consigam ver e enxergar que é Deus. É quem faz, é Deus é quem molda, é Deus é que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Mas Deus não quer que eu e você tenhamos medo dele. O medo de Deus é um dos grandes implicadores de uma vida cristã. Amém? Muitas pessoas passam anos na igreja e fazem parte dos programas da igreja, eles fazem parte de várias atividades na igreja, eles são batizados, eles dão ofertas, eles se envolvem nas coisas da igreja, mas lá no íntimo do seu coração é uma pessoa que morre de medo de Deus. Esse ano, 31 de outubro, é 500 anos da Reforma Protestante, que desencadeou o que nós somos hoje. E um dos argumentos que levou Lutero a repensar a sua fé ali, a sua forma de condução cristã, é porque ele não conseguia crer num Deus tão tirano. Ele não conseguia acreditar que Deus era tão mau. E como ele poderia servir um Deus tão ruim? Um Deus tão duro, um Deus tão vingativo, um Deus tão que dava tanto medo. E aí quando ele vai para as Escrituras, ele busca na palavra de Deus, e aí ele entende que a salvação é pela fé, somente por ela. E aí ele começa a desenvolver começa ali um movimento guiado por Deus, que é um movimento de protestar contra a igreja naquela época. Um movimento que se tornou os protestantes, e aí tem toda uma história depois que é indicação de filmes, Como eu dei indicação de filmes na última pregação, pastora Vilma, eu vou continuar dando indicação de filmes nessa. Assista ao filme Lutero, que é bem legal para você entender essa história. Você vê no Netflix, internet, tem em todo lugar. Então, de plano de fundo, a gente trabalha com essa ideia de medo. Jesus, ele lida com o medo dos discípulos. Nessa passagem, em tantas outras. Você vai ver Jesus dizendo, não temas. Eu nunca contei, por isso eu não vou dar uma veracidade. Mas dizem que existe 365 não temas. Um não temas para cada dia do ano. Eu nunca fui na Bíblia contar um por um para realmente ter certeza. Dizem, já ouvi várias pessoas pregando isso. Então, se existe 365 não temas, sei lá, acredita, vai. Depois, quem sabe, você vai lá, procura e me fala, Edinho, tem mesmo, não, tem 215, o pregador que falou estava errado. Mas dizem isso. E a Bíblia, sim, uma coisa que é verdade é, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, Deus deixa essa mensagem para os seus filhos que é, não temas, não temas. Você vai ver Deus quando ele chama Moisés para fazer o trabalho dele, Deus fala, não temas Faraó, não temas os seus cavalos, não temas o seu império, eu estarei com você. O sucessor de Moisés, Josué, quando ele está ali para assumir a obra, Deus fala, faça tudo o que eu te mandei, cumpra o meu objetivo e eu serei com você. Não tenha medo dos seus inimigos. Se você olhar a vida de cada profeta, você vai ver uma mensagem de Deus dizendo, não temas. Você olhar a história de Israel, você vai ver Deus dizendo para eles, não temas, eu estou com vocês. E Cristo estende isso para nós hoje. Mas e aí, como lidar? Como confiar na palavra de Deus? Como confiar num Deus poderoso e ao mesmo tempo viver com medo? Pode passar, pastora. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem. Amém? Coragem. Isso é uma palavra que eu e você temos que ter. Sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Você percebe ali, no finalzinho, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está dando uma ordem para Pedro, fala, Pedro, não tenha medo. Na sequência, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, ele fez justamente o que Jesus mandou não fazer. Alguém se identifica? Amém?
A gente se identifica? Jesus nos manda tomar uma atitude, Jesus nos manda fazer uma coisa, eu vou lá e faço tudo ao contrário. É quase assim um resumo das nossas vidas, né? Pelo menos da minha, né? Jesus fala, creia. Eu falo, ai Deus, será que vai dar certo? Deus fala, vai por aqui. Não, aí dá muito difícil, eu vou por aqui. Deus fala, faça tal coisa, tome tal atitude. Aí você fala, ah não, eu vou deixar para o ano que vem, eu faço. Temos a tendência pecaminosa de não seguir a vontade de Deus. E quando nós temos medo, isso evidencia muito aquele pecado que começou lá no livro de Gênesis. Amém? Então, uma das coisas assim que eu e você temos que ter gravada na nossa mente. Quando você se pegar diante de um medo desesperador, quando você se pegar diante de uma situação na sua vida onde o medo está ali te assolando de uma forma muito grande, você percebe nitidamente que falta Deus nesse processo. Por que Adão teve medo? Porque ele se afastou de Deus. Quando o medo toma conta das minhas atitudes, das minhas ações, isso evidencia que eu estou distante da vontade de Deus. Porque quando eu estou perto da vontade de Deus, o medo se desfaz. Amém? Então já vai buscando aí na memória enquanto eu vou pregando, onde está o medo incessante na sua vida? Em quais áreas da sua vida você tem passado por uma busca da qual você fala, eu tento, mas chega no momento, por conta do medo, eu desisto. Eu retrocedo, eu volto atrás. Eu começo a entrar num processo de procrastinação, eu começo a entrar num processo de adiar as mudanças e as coisas. Tem um psicólogo que ele fala o seguinte, aquele que não tem medo, mesmo que lá no íntimo, atire a primeira pedra. Lembra aquele que não tem medo, mesmo que lá no íntimo, atire a primeira pedra. Algo que é impossível de todos nós fazer. Essa afirmativa se dá por sermos seres humanos, passíveis desses sentimentos e emoções. Existe uma infinidade de fatores desencadeados do medo, que podem acometer pessoas em todas as faixas etárias, podem ser passageiros, assim como tornar-se psicopatológicos. Amém? Aí você fala assim, Andinho, por que essa explicação mais racional no sentido psicológico? Porque o medo, ele é inclusive um instrumento que nós usamos para educar. Amém? Aterrorizamos criança como? Dizendo, o homem do saco vai te pegar, tem um bicho aí atrás, e tem não sei o quê. Ou então, o terror físico, se você for aí eu quebro sua cara. E aí você já impõe ali um limite, dizendo, olha, eu vou te bater, eu vou te espancar, eu vou te bater, eu vou te colocar de castigo. Usamos o medo como instrumento de educação. Então o medo está presente na nossa vida desde a infância até o último momento, que é o medo mais aterrorizante, que é o medo da morte. Aí você fala assim, nossa Edinho, eu vou viver a vida inteira com medo? Infelizmente sim. Por que nós vamos viver uma vida com medo? Porque nós somos pecadores. Porque o pecado evidencia o medo. E o medo é uma ausência de Deus, é uma ausência da vontade de Deus, é uma ausência da direção de Deus. É uma ausência de Deus estar no controle. Isso evidencia o medo. E aí na vida, né, como eu falei, eu vou me recusar a falar do medo da barata, eu posso falar de outros. Mas, por exemplo, você tem o medo da rejeição na vida. Se você não já passou por isso, possa ser que passe, mas não só a rejeição amorosa, mas a rejeição, por exemplo, numa escolha ministerial. O pastor escolheu fulano, não escolheu a mim. Uma rejeição na vida profissional. Eu aguardava tanto aquele cargo, eu fui rejeitado. Então você tem tanto medo da rejeição que você vai criando barreiras, vai criando dificuldades, você vai colocando obstáculos para que isso não venha acontecer. Outro medo muito grande que hoje em dia está muito presente nas nossas vidas é o medo da falência. Todos nós temos medo de falir, de perder o emprego, de o negócio perder o rumo. Todos nós temos medo disso. Temos medo de não ter o sustento, temos medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as nossas dívidas, para fazer a execução dos nossos sonhos. Todos nós temos medo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, se eu estou um medo aterrorizante, se esse medo está muito forte, e ele está assolando essa área na minha vida, onde está Deus aqui? E aí você faz duas perguntas. Primeiro, Deus está nesse negócio? É isso que Deus quer para minha vida? É. Deus está nesse negócio, Deus está comigo, Deus está no meu emprego, Deus está no meu negócio. Então tá, então se Deus está comigo, se foi Deus, então por que eu estou tendo medo?
E aí você vê que, muitas vezes, você resolve isso como? Com uma vida mais intensa de oração, consagrando os teus negócios, a tua empresa, o teu emprego ao Senhor. Você começa a modificar, você começa a superar esse medo que evidencia uma distância de Deus. Mas hoje, ainda mais no cenário atual político e econômico que nós vivemos, o medo da falência é absurdo. É absurdo. Nós não podemos recuar 1 milímetro, 1 metro do nosso status atual, porque isso é o fim do mundo para todos nós. E isso é um perigo para o cristão, porque o cristão não deve ter medo da falência. Nossa, Edinho, você fala isso porque você não está na minha pele. Eu morro de medo também de não conseguir arcar com as minhas dívidas. Agora, então, eu estou com um monte de dívida, que eu estou reformando casa, fazendo aquela coisa toda. Você acha que eu já passei noites acordado e falei, Deus, eu não posso perder meu emprego. Deus, como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E aí tem hora que você tem que falar, não, peraí. Eu vou colocar minha vida na direção de Deus. Se Deus está no controle, Deus vai me direcionar. Deus vai me abrir porta, Deus vai me honrar. Mas isso acontece com todos nós. Com todos nós. O medo da falência. O medo de não prosperar mais. Um outro medo, por incrível que pareça, que é quase o oposto disso, é o medo do sucesso. Já conheceu pessoas que ela tem uma capacidade enorme, ela tem um talento enorme, as pessoas falam, você tem um dom, você tem jeito, você tem uma habilidade inata, e a pessoa tem medo de ir lá e fazer. E de dar certo. Porque se der certo, o que vai acontecer depois? E aí, o futuro nem aconteceu, as coisas nem se desencadearam, mas o medo já tomou conta do meu coração. Eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo de que as coisas realmente funcionem. Eu vou confessar mais um dos meus pecados. Amém? Eu gosto de confessar pecado enquanto prego. Eu, antes de me apaixonar pela Tamires e a gente casar, eu era um jovem meio perturbado, assim, nessas questões amorosas. Então, quando eu começava a gostar de uma pessoa, eu separava, eu saía fora. Eu falava, não, vou gostar, não vai dar certo, aquela coisa toda, é melhor ficar um menino largado na vida, um menino solteirão, de boa, fico com quem eu quiser, então tá. E aí, quando eu comecei a gostar da Tamires, eu fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, a moça é assim, tal, o que você acha? Aí minha mãe falou, não vai fazer que nem você faz com as outras, hein? Fazer a menina gostar de você, depois você larga a menina. Mas eu tinha um medo. Eu falei, e se eu gostar dessa menina, abrir meu coração, falar que amo ela, que quero casar com essa menina, e ela simplesmente virar pra mim e falar, não, eu não te quero. Não tô afim de você. Olha, se eu permanecesse no meu medo, se eu ia perder, né? Mas é um medo. Eu não sei se você já passou por isso na vida, mas quantas vezes você tinha a oportunidade de conseguir um bom emprego, de conseguir algo grande na sua vida, e você ficou com medo e perdeu a chance. Medo do sucesso. Um medo que nós não deveríamos ter, mas temos, né? Medo do diabo. Um cristão que tem medo do diabo é muito incoerente, porque quando você vai lá em Mateus 28, uma das ordens que Jesus dá é assim, ó, você vai pisar na cabeça da serpente. Quando você vai em Gênesis capítulo 3, fala, ó, os descendentes da mulher vão pisar na cabeça da serpente. Ou seja, o diabo é o seu inimigo natural. Amém? E o apóstolo Paulo, ele insiste quando ele fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra a pessoa, não é contra o patrão, não é contra o sistema. A nossa luta é contra a carne nem sangue. É contra as potestades nas regiões celestiais. Ou seja, o seu inimigo natural é o diabo. A gente pode culpar a esposa, a gente pode culpar o marido, a gente pode culpar o trabalho, a gente pode culpar o pastor, a gente pode culpar o rapaz no trânsito que me fechou, eu posso culpar o governo, eu posso culpar o Temer, eu posso culpar a Receita Federal, eu posso culpar todo mundo. Mas o meu primeiro inimigo, o inimigo natural do cristão é o Satanás. E se você não leva ele a sério, você já está com um sério problema. Aí, Edinho, não fala dele não, deixa ele lá quieto. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Jesus, de anjo, do Espírito Santo. Tudo bem, a gente fala, mas o diabo continua existindo e ele vai continuar te atormentando. E Jesus deixou muito claro, é você que vai lutar contra ele. Jesus já venceu ele, agora é você que luta contra ele. Com a autoridade e com a certeza da vitória de Jesus. Amém? Sabe aquela coisa do filho que está com medo, aí o pai fala assim, não pode ir. Pode ir, eu te garanto. Aí a criança fica assim, vou, não vou, mas eu tenho medo. E o pai, vai, eu tô aqui, eu te garanto, pode ir. É mais ou menos Jesus, quando a gente tem que enfrentar o Satanás. Pode ir, que ele garante. Um outro medo, esse é muito forte,
que é o medo da opinião dos outros. Amém? Esse nos neutraliza, nos paralisa de uma forma absurda. Amém? Esse é muito forte. Eu fico imaginando se Jesus ou o próprio apóstolo Paulo eles tivessem que sempre lidar com a opinião dos outros. Se você for olhar a opinião que as pessoas tinham a respeito de Jesus, ele era um beberrão, ele anda com pecador, ele anda com prostituta. A opinião dos fariseus era, ele é louco, é um falso profeta, é um mentiroso. E Jesus lidou com a opinião contrária. Muitas vezes eu e você caímos no erro de a gente não viver uma vida cristã, não assumir uma postura cristã, não ser contra a cultura, não incomodar a sociedade, porque a gente tem medo da opinião dos outros. E claro, a maioria dos cristãos aí fora dá muito motivo para que as pessoas olhem para o cristão e falem, ixi, é maluco, é fanático, é doente, é reacionário, vai lá dar dinheiro para a igreja e não sei o quê. E a gente fica com medo desse estereótipo, a gente fala, não, eu sou um cristão, mas eu sou diferente. Eu não sou assim. Tá, mas você é diferente como? Não, eu sou neutro, eu sou o cristão 007, ninguém sabe que eu estou aqui, eu circulo, ninguém me vê. Eu faço a minha missão em secreto, ninguém precisa saber o que eu estou fazendo. Quando, na verdade, o evangelho nos obriga e nos chama para assim, ó, você tem que ser luz nas trevas. A luz vai incomodar. E quando incomodar, as pessoas vão apontar o dedo e falar assim, meu, esse cara é muito chato. Essa menina aqui, ela incomoda a gente com essa postura dela, toda certinha, toda correta, toda... Olha as coisas que ela fala. Ela vai contra o que o mundo quer. Então, ir contra a opinião dos outros gera muito medo. O outro medo muito forte é o medo da traição. Todos nós temos medo de ser traído. Óbvio, nós temos medo de confiar. E aí a gente não consegue desenvolver relacionamentos verdadeiros. Aí você fala assim, mas Edinho, Deus vai permitir que talvez um dia eu possa ser traído por um cônjuge, ou por um sócio, ou por uma pessoa da família, ou por um amigo. A gente tem que olhar sempre para a vida de Jesus. Se Jesus passou, a gente é passível de passar. Jesus foi traído? Foi. Jesus entrou num estado quase de falência ali, perder tudo, perder a credibilidade. Jesus foi acusado? Foi acusado. Jesus foi... as pessoas falaram mal de Jesus? Falaram, então pode falar de você também. Então assim, quando a gente quer um parâmetro, a gente olha para a vida de Jesus. Se Jesus passou, eu posso passar também. Porque ele já disse isso. Eu venci o mundo. Ele passou, ele venceu, ele fala, você vai vencer também. Amém? Medo de ser superado. Amém? Esse é um medo que geralmente em igreja é muito forte. Chegou uma pessoa nova, vai tomar o meu lugar. Profissional, a mesma coisa. Eu lembro de uma... Eu trabalho no Conselho Regional de Psicologia, como técnico de pesquisa e política pública, e uma época entrou uma doutora que estava começando o pós-doc dela. No primeiro dia de trabalho dela, ela entrou no meu currículo Lattes, e ela perguntou, tem algum erro com o seu currículo Lattes? Meu currículo Lattes eu tinha abrido no primeiro ano de faculdade, nunca mais tinha mexido nele. Eu vim mexer nele depois que eu casei com a Tamires, que ela que arrumou para mim. Tinha 2 frases no meu currículo Lattes. E a mulher é pós-doc. Quando eu vi ela fazendo aquilo, eu falei, já era, vai tomar meu lugar. Eu vou ser chefe dessa mulher. A mulher é pós-doc. Eu só tenho a graduação. Dancei. Aquilo me atormentou por uma semana. E eu lembro nitidamente, um dia que eu estava andando na rua, e buscando na memória, e orando com Deus e falando, e eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, de um cara chamado John Maxwell, que ele fala muito de liderança. E o John Maxwell, ele fala assim, que um verdadeiro líder, ele consegue utilizar o melhor do que as pessoas têm a oferecer para o trabalho em comum, e ele não vai ter ciúmes disso, e ele vai se beneficiar da qualidade do outro. Aí na época eu falei assim, quer saber? Se ela é tão boa assim mesmo, então agora eu vou colocar todos os trampos ferrados na mão dela, e ela vai resolver para mim. E foi o que aconteceu. Eu sei que essa pessoa ela já saiu do trabalho, inclusive hoje, mas assim, ela criou uma admiração por mim tão grande, que ela falou assim, você é tão novo, você é o melhor chefe que eu já tive na vida. E ela tinha quase o dobro da minha idade na época. E aquilo foi uma experiência para mim muito enriquecedora. Tipo assim, toda vez que eu tiver com medo de ser superado, eu tenho que confiar em Deus e acreditar na habilidade que Deus me deu, naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E se eu fizer bem feito, o Senhor vai me honrar. Amém?
Um outro medo, vamos acelerar aqui, um medo estético. Amém? Hoje em dia a gente vive, eu tô feio, eu tô gordo, eu tô bonito, o vestido não precisa passar. Eu tenho um problema pra passar roupa, eu pego qualquer roupa amassada e ponho. Não tem um problema estético. A Tamires que pega no meu pé, fala, amor, você tem que se vestir melhor. Eu falo, pô, amor, mas eu acho tão fútil essas coisas, mas tudo bem, eu vou gastar dinheiro com roupa. Eu prometo. E eu só enrolo e esqueço. Aí, de vez em quando eu saio com ela, que aí ela compra as peças dela, compra alguma coisa pra você. Aí eu vou lá e compro a minha. Mas a gente tem um medo estético hoje, não tem o medo de engordar, tem o medo de emagrecer demais, tem o medo do cabelo não ficar bom, tem o medo da aparência, tem o medo se vai gostar de mim ou não vai, se vai deixar de me amar ou não vai, se vai deixar de gostar de mim porque eu mudei fisicamente. Temos o medo estético e ele nos assola profundamente. E aí um último medo que eu quero falar, mais ligado a essa questão da nossa vida, é o medo da morte. Todos nós, se não passaremos por esse medo. Amém? Eu tive isso muito recente, medo da morte, quando os meus filhos nasceram. Teve uma semana que eu fiquei com medo absurdo de morrer. Se eu pudesse, eu não saía de casa. Porque eu falava, se eu morrer, o que vai ser da minha família? E aí foi uma semana que eu acho que eu estava assistindo muito, vendo aquelas coisas da Atena, aquelas coisas do jornal, né? Assalto toda hora. Aí você vê criança sendo a perua escolar sendo assaltada no Rio de Janeiro com criança dentro. Aí eu começo assim, nunca mais volto no Rio de Janeiro. Você começa a ficar com medo. Tive, infelizmente, uma pessoa próxima a gente, tinha 30 anos de idade, morreu e deixou uma filha de 3 anos. Eu não dormi a noite inteira imaginando o que vai ser daquela criança. E se fosse eu? E se fosse a Tamires? E o medo da morte ficou ali, ó. Eu fiquei com uma semana, confesso, com medo de que acontecesse qualquer coisa. De ser assaltado, de bater o carro, de cair da escada. Fiquei com medo. Aí, graças a Deus, conversando com a Tamires, orando, falando, não, para com isso não é de Deus, isso não provém do Senhor. E aí passou. Mas é um medo. Eu converso com pessoas mais velhas que têm medo da morte, pessoas jovens que têm medo de morrer também, e é um medo que está ali, constantemente. E muito atrelado àquele contexto inicial que eu estava falando, da segurança. Vivemos num estado, num país, onde morrem 60 mil pessoas por ano. Nem na Síria acontece isso. É um país que o maior índice de homicídio responde a 10% do índice de homicídio do mundo. É óbvio que eu vou ficar com medo de morrer. É óbvio que a gente vai criar pessoas paranoicas. É óbvio que vamos criar pessoas com síndrome de pânico, de estresse e tudo mais. É óbvio que a gente vai gastar mais dinheiro com Rivotril, com Ritalina, com tudo que for preciso para se acalmar, para conseguir dormir à noite, para conseguir sair na rua, para conseguir trabalhar. Aí você fala assim, nossa, Edinho, mas você só tá 30 minutos só falando coisa ruim. Tô vendo a cara de vocês assim, quase chorando, depressivo. Calma. A gente vai chegar em Jesus. Pedro não morreu. Ele teve medo, mas Jesus foi gracioso com ele. Amém? O cristão é o medo. Né? Como eu falei inicialmente, o medo denuncia a nossa vida pecaminosa. Se você tinha dúvida até hoje se você tem pecado ou não, é só olhar para os seus medos. Amém? Se você, não, Edinho, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo todo mundo, eu sou uma alma caridosa. Você tem medo? Você tem áreas na sua vida que tem medo? Isso denuncia que você está fora da vontade de Deus. Isso denuncia que você tem pecado na sua vida. Mesmo que você ainda não consiga enxergar os outros que você fala que não tem. Isso mostra. O medo revela quem somos, pecadores. O medo, ele pode vir, e aí num estágio muito complexo, que é mesmo quando eu e você estamos com Cristo. Esses discípulos estavam andando com Jesus, já tinham experimentado milagres. Antes dessa passagem, Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Eles estão vendo o próprio Cristo andar sobre as águas. Pedro, numa atitude de fé, fala, Senhor, se é você, manda eu andar sobre as águas. Pedro fez algo que a gente só vê em história em quadrinho. Ele andou sobre as águas. Fisicamente, isso é impossível. A densidade do corpo dele, com as moléculas da água, é impossível ele andar sobre as águas. E Pedro andou. A gente não conhece nem na história secular, nem em outra passagem da Bíblia, outra pessoa que tenha feito isso. É um marco histórico na humanidade. Pedro andou sobre as águas. Um homem carnal, pecador, falho, como eu e você, experimentou uma das coisas mais incríveis da história.
Porém, em questão de segundos, quando ele viu o vento, ele ficou com medo e afundou. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo eu e você, na caminhada com Cristo, experimentando milagre, vendo Deus agir e atuar nas nossas vidas, vendo Deus operar maravilhas no nosso meio, ainda assim, naquele momento de questão de fração de segundos, nós podemos perder o foco de Jesus e afundar no nosso medo. Isso é possível. Infelizmente é possível. Aí você fala assim, nossa, Edinho, mas e aí? O que isso quer dizer? Isso faz uma distinção que é essencial para que eu e você não se perca na vida. Isso faz uma distinção para dizer que eu e você, mesmo hoje, vivendo num processo de sobrenatural, em contato com um Deus sobrenatural, um Deus de milagre, isso evidencia que eu e você continuamos sendo seres humanos. Amém? Você já conheceu alguma pessoa, algum cristão, que por Deus ter usado a vida dele, por ele ter sido usado por Deus, ele subiu a cabeça e ele se achava mais usado que o próprio Espírito Santo? Se você conheceu, você pode ligar a televisão quando chegar em casa, procurar esses canais que tem gente pregando, você vai ver o que eu estou falando. A pessoa, ela se acha mais espiritual e sobrenatural que o próprio Deus. Ela não tem erro, ela não tem falha, ela não tem pecado, ela não depende da graça de Jesus. Os outros precisam, eu não. Quando eu vivo num processo sobrenatural com Deus, mas mesmo dentro desse processo ocorrem oscilações, isso mostra que eu sou humano e que eu vou estar a vida inteira dependendo da graça e da salvação de Jesus. Pedro, mesmo andando sobre as águas, ele não conseguiu voltar para o patamar que ele estava. Ele teve que recorrer a Jesus e falar, Senhor, me salva. Mesmo você experimentando, vivendo milagre, Deus abrindo as portas, Deus derramando graça e bênção sobre a tua vida, se chegar um momento que você tiver medo, saiba que você ainda precisa de Deus. Não interessa o que você já viveu, não interessa o que você tem, não interessa o que Deus está fazendo na tua vida. Eu e você continuamos dependendo da graça de Deus. O medo também denuncia uma outra coisa, uma fé imperfeita. Amém? Por mais que a gente deseja ter uma fé, como diz a palavra de Deus, que transportem os montes, que faça o fogo descer do céu como Elias orou e caiu, a nossa fé ainda é imperfeita. Se tem algo que nós precisamos estimular, é crer e andar com Deus. É crer e andar com Deus. E a fé é atitude. Amém? Deus muitas vezes não vai mandar você ter fé. Deus vai esperar que você tenha fé. Jesus não chegou e falou assim, quem quer andar sobre as águas, vem aqui, corre para cá. Não. Foi uma atitude de Pedro que falou, Senhor, manda eu ir até você. E Jesus falou, você teve fé, pode vir. Lembra do soldado romano? Chegou diante de Jesus e falou, meu servo está lá em casa doente, sofrendo e tal. Uma palavra e ele vai ser curado. Jesus, não, eu vou lá. Ele falou, não, senhor, você não precisa, só uma ordem. E lá na minha casa ele vai ser curado. E Jesus falou assim, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Nem entre os profetas, nem entre os fariseus, nem entre os da casa de Israel. Estou vendo num romano, num gentil, num pagão, numa pessoa que idolatra um outro Deus, uma fé que eu não encontrei em lugar nenhum aqui. Jesus encontrou nele. Então fé é atitude. Só que a nossa fé é imperfeita. Então nós precisamos, dia após dia, semana após semana, estimular a nossa fé. E como que a gente estimula a nossa fé? Quando vier o medo de sair de casa porque eu estou com medo de morrer, fala, não, eu creio, eu vou sair. Quando tiver o medo de chegar numa pessoa e falar o que Deus colocou no seu coração para você pregar para ela, orar por ela, abençoar a vida dela, você fala assim, não, mas eu não sei, o que ela vai falar de mim? Quando você tiver do medo, da opinião alheia, uma atitude de fé. Quando você tiver com medo da estética, do que as pessoas falarem de você, você fala assim, não, eu sou lindo e perfeito aos olhos de Deus. Quando tiver com medo da falência, você vai olhar e vai falar assim, não, a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, o apóstolo Paulo fala que eu sei viver com abundância e sei viver com necessidade, o apóstolo Paulo fala, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu consigo viver. Se Cristo conseguiu, se Cristo venceu, eu também consigo. E essa fé sendo praticada dia após dia. Esse medo de constante, que vai aparecer constante, mostra o que é depender da graça. Depender de um Deus poderoso na minha e na tua vida todos os dias.
Esse medo de não ser aceito por Cristo, que é o que eu falei no tópico anterior. Ele se dispersa quando você começa a crer, você coloca Cristo na centralidade, você começa a olhar e fala assim, não, é só Jesus na minha vida, só Deus é que pode resolver os meus problemas, só Jesus pode me ajudar, só Jesus pode mudar minha vida, só Jesus pode mudar minha história, só Jesus pode fazer um milagre, agora está claro na minha cabeça, agora está claro, agora eu posso me batizar sem medo, agora eu posso me entregar na obra sem medo, agora eu posso fazer o que o pastor está ensinando, porque eu entendi, realmente, só Cristo é na minha vida. Para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Uma fé que depende de Cristo, superando o medo. Amém? Tem um teólogo que chama Eliot, ele fala o seguinte, dessa passagem de Pedro. Ele estava com medo. No conflito entre visão e fé, a fé foi eliminada. E com isso veio o medo. As forças sobrenatural o deixou, e a arte do nadador não servia agora. E as águas estavam se fechando sobre ele, e ele gritou em sua agonia. Então, a graciosa piedade do Senhor ajudou a pequena fé, com a compreensão sustentada da caminhada que ele estava fazendo, e não sem uma palavra de reprovação amorosa. E, no entanto, ainda não estava disposto a extinguir o fim da caminhada, que era chegar ao alvo. Mesmo no tropeço, mesmo quando você está caminhando com Deus, mesmo que você está ali no processo, você teve medo, você teve uma recuada, continuar com os olhos focados em Cristo. Continuar com a nossa visão focada no alvo, porque é Ele que tem a salvação. A habilidade de um bom nadador não servia para nada. O barco cheio de amigos lá atrás não servia para nada. Era Ele e Cristo diante do medo. Amém? Não tente usar outros instrumentos para superar o seu medo. Corre para Cristo. Amém? Corre para a vontade de Deus. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos vencer. Então, diante dessa dificuldade é para onde nós temos que correr. E Cristo, Ele é uma alternativa ao medo. Amém? Ele se torna essa alternativa para mim e para você todos os dias. E aí você tem que olhar, né? Eu estou indo para o final da pregação. O meu medo, seja lá o medo, eu dei vários exemplos aqui de medo, talvez eu não tenha citado o medo que vem te assolando, que vem te perseguindo, que vem ali te neutralizando e te deixando afastado de Deus. Como que eu faço para vencer, Edinho? Como que eu faço para superar? Como que eu faço para continuar a minha vida? Como que eu faço para continuar na direção da vontade de Deus? Olhando para Cristo. Como Cristo lidou com os medos? Como que Cristo lidou com o medo da cruz? Em um determinado momento, Jesus estava orando no Getsemane, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E qual foi a atitude? Antes, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, por não entender a vontade de Deus, nós achamos que ela não é boa. E aí, como eu não entendo, eu preciso crer, certo? E aí, ao crer na vontade de Deus, crer que esse Deus vai me conduzir para o melhor, eu dou um passo de fé. Como que Cristo lidou com o medo? Cristo lidou com o medo obedecendo e entregando tudo na vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu não tenho certeza se é isso que eu quero. Eu não tenho certeza se isso é bom. Mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou deixar com Ele. Amém? E como os discípulos aprenderam a lidar com o medo? No primeiro momento, eles não sabem lidar com o medo, certo? Eles não conseguem. Mas como eles aprendem a lidar com o medo? Focando em Cristo. Olhando para Jesus. Quando você vai para o livro de Atos, você vai ver os atos que os apóstolos fizeram. E você vai ver que eles ultrapassam esse limite do medo. E eles não têm mais medo da morte,
eles não têm mais medo da pobreza, eles não têm mais medo da opinião alheia, porque eles conseguem confiar em Cristo. Em Atos capítulo 3 tem uma passagem muito significativa, que é quando tem um mendigo na porta da igreja pedindo dinheiro. Pedro e João passam por ele pede esmola para Pedro e João, e Pedro e João vira e fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Para cada medo que Pedro tinha, ele tinha uma solução. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho remédio para sua doença, não tenho solução para o seu casamento agora, mas eu tenho uma coisa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, toma uma atitude de fé. Em nome de Jesus, muda a tua postura. Em nome de Jesus, absorve aquilo que Deus tem para a tua vida. Os discípulos aprenderam a lidar com o medo quando eles confiaram no nome, no poder e na pessoa de Cristo na vida deles. Os demônios, quando se manifestavam, eram expulsos porque era pelo poder do nome de Jesus. As pessoas estavam doentes e iam até os apóstolos porque criam que no nome de Jesus eles seriam curados. As pessoas prendiam os discípulos e falavam: parem de falar do nome dele, parem de falar do nome desse falso profeta. E eles falavam assim: eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. Eu não posso deixar de anunciar a Cristo, o Salvador. Os discípulos aprenderam a lidar com o medo quando eles aprenderam, entenderam e conheceram profundamente quem era Cristo na vida deles e no ato deles. E como a igreja lida com medo? Como nós lidamos com o medo? Incentivando uma vida em sinceridade. Amém? Porque nós escondemos os nossos medos. Nós não falamos dos nossos medos para os demais. Como que eu faço para vencer? Preciso incentivar a sinceridade. Reconhecer: estou com medo, eu sou falho, eu não consigo, eu não avanço nessa área, eu preciso de ajuda. Incentivar a sinceridade entre nós. Reconhecer os medos e os limites. Porque eu tenho medo numa área, você tem medo na outra. E eu não posso achar que você é menor que eu ou maior que eu porque o seu medo é diferente do meu. Eu preciso reconhecer os limites um do outro. Precisamos reconhecer os nossos limites e apoiar para que nós possamos vencer como igreja. Amém? Criar um ambiente onde se trate o medo. Como que a igreja lida com medo? Criando um ambiente onde se trata o medo. Amém? Eu vim de um contexto de igreja que eu tinha medo de falar algumas coisas, porque a reprovação seria absurda. Não, se eu falar isso lá, as pessoas vão me detonar. Meu pastor vai acabar com a minha raça. E a igreja precisa criar um ambiente para que ela trate o medo das pessoas. Para que você possa chegar aqui e falar assim: pastor, eu tô com medo de falir. Eu tô com vergonha de dizer isso, mas eu tô com medo de que não tenha o meu orçamento certo. Pastor, eu tô com medo que o meu casamento acabe. Pastor, eu tô com medo que minha empresa falhe. Pastor, eu tô com medo do meu trabalho. Pastor, eu tô com medo do sucesso. Pastor, eu tô com medo. Igreja, me ajuda. Irmãos, me ajudem. Criar um ambiente e um espaço para isso. Amém? Quais os benefícios de aprender a superar o medo, né? Lembrando que ele vai te acompanhar. Ele te acompanha desde a infância e vai te acompanhar talvez até o último dia de vida. Querendo eu e você que possamos chegar no último dia de vida e feliz e dizer: eu não tenho medo da morte, porque Cristo venceu a morte. Eu não tenho medo de morrer porque agora eu sei para onde eu vou. Eu sei com quem eu estarei. Eu sei aonde eu vou descansar. Eu vou descansar com o meu Senhor. Espero eu que possamos chegar nos nossos últimos dias com esse sentimento. Em Salmo 51:11 diz assim: nesse Deus eu confio e não temerei, que pode me fazer o homem. Em 2 Timóteo 1:17 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de medo e covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em 1 João 4:18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não será aperfeiçoado em amor. Lembra que eu comecei falando que uma sociedade com medo torna-se mais intolerante e começa a clamar por atos fascistas, por atitudes que
levem cada vez mais à destruição do outro, o medo aniquila o amor. E Jesus fala que Ele é o amor, Deus é o amor. A igreja vive em um pacto de amor com Deus. Em Josué 1,7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. É a confiança, o direcionamento na palavra de Deus. Continua, mantém-se, busca o que a palavra de Deus nos ensina. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o guiarei com a minha mão direita, vitoriosa, diz o Senhor. Amém? Se você for buscar na Bíblia, existe de Gênesis a Apocalipse passagens de encorajamento para que você aprenda a lidar com o medo em todos os níveis da sua vida. Amém?